Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, esta de número 10 do método TUDSA, módulo básico. Bem-vindos à 10ª aula do método TUDSA. Hoje vamos explorar o conceito de diabolos em música, o trítono. É como ele pode ser utilizado na magia musical para a transmutação, evocação de emoções, energias e entidades. O que é diabolos em música? Definição. Diabolos em música é um intervalo musical conhecido como trítono, que abrange 3 tons inteiros. O que são tons inteiros? É quando tem a distância de uma nota para outra e quando não tem, quando tem um semitom no meio. Então isso é um tom inteiro. De Fá, de Si para Dó, não é um tom inteiro, é meio tom, né? Porque não tem a tecla preta no meio. Então, 2 tons inteiros é o equivalente, por exemplo, de Fá para Sol e de Sol para Lá, que nós temos intervalo de 2 tons inteiros, tá? Então, o trítono, ele representa esses intervalos, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou te dar um exemplo da nota Fá e Si. Isso aqui é um intervalo de 2 tons inteiros, quer dizer que eu toco a nota Fá, e depois de 2 tons inteiros dela, quer dizer que seria um tom inteiro de Sol para Lá, e de Lá para Sol, seríamos a nota Si. Então, esse é o intervalo de 2 tons inteiros. Esse é o intervalo do som do trítono, que é a famosa Diabolos em Note, que era a nota proibida pela Igreja Católica na época medieval. Nós vamos adentrar nesse segredo hoje e explicar para vocês do porquê que esta nota era proibida e qual era a função dela na igreja medieval católica, na música sacra, e até que ponto era utilizado isso. E depois a inclusão dela no período renascentista na França e também no período clássico. A história. Na Idade Média, o trítono era considerado dissonante e até mesmo diabólico. Esse intervalo aqui, ó, Fá-Si. Esse intervalo aqui era altamente diabólico, tá? Sendo evitado na música sacra, a música que era cantada para Deus, né? Pelos monges beneditinos e outros tipos de monges, né? No entanto, sua tensão única tem sido explorada em várias formas de música moderna, incluindo o jazz, o rock e a música clássica contemporânea. Exemplo: tocar as notas Fá e Si juntas cria uma sensação de tensão e instabilidade. Vamos ver essa sensação? Nota Fá e nota Si. O que você sente quando você ouve duas notas tocadas simultaneamente? Ela cria uma perspectiva, né? Ela é provocativa. Esse intervalo ele também promove a ativação da libido. Ele é extremamente sexual. Parte 2. Propriedades emocionais e espirituais do trítono. Tensão e liberação. O trítono cria uma sensação de tensão que pode ser resolvida para criar um efeito emocional poderoso. Aqui entra a questão do porquê que a Igreja Católica decidiu proibir esta nota no período do século IX, com a inclusão da escrita da partitura e com a inclusão do conceito de usar música como ferramenta de magia para atrair fiéis e para a lobotomização da mente desses fiéis, através do viés de crença, liturgia e música. Exploração do desconhecido. Quando você usa determinadas notas musicais, determinados intervalos, como esse do trítono, e uma série de outros aspectos simétricos a isso, são que nós chamamos de escalas simétricas. Elas são basicamente 3. A primeira, a de tons inteiros. A segunda, diminuta. A terceira, dominante.
vamos explorar agora o porquê desses efeitos na mente humana e no corpo humano com relação a essas notas. Quando nós partimos do princípio que música é a ferramenta que mais age no campo emocional do ser humano e da natureza como um todo, nós temos que tomar em consideração as estruturas em hertz que representa cada nota, dentro da nossa realidade bariônica. Então, uma nota dó tocada aqui, ela exerce uma função X para a natureza. Só que se eu tocar ela uma oitava abaixo, ela exerce uma outra função dentro da natureza. E se eu tocar as duas juntas somadas exercem uma série de outros harmônicos e, portanto, vêm com outra função na natureza. Então, se nós tomarmos em consideração que as escalas audíveis ao ouvido humano, elas interagem diretamente com a mente, com a alma e com o espírito deste cidadão, nós temos que perceber que a ferramenta mais poderosa de manipulação da mente humana é a música. Tanto é que quando ela foi decidida pela Igreja Apostólica Católica Romana, através dos monges feiticeiros que trabalhavam para essas estruturas do clero, essas cabeças pensantes, que inclui Leonardo da Vinci e muitas outras gerações antecessoras, de próprio Guido de Arezzo, entre outros monges, incluindo Bach, quer dizer, essas encarnações dessas almas, elas não vieram por acaso para a Terra, para instaurar o império e o poderio absoluto sobre o Ocidente. E esse poderio teria que ser nos aspectos mais profundos da mente e da alma humana. Para que isso possa ter um resultado eficaz durante os milênios seguintes, teria-se que instaurar uma técnica de nível extraterrestre, intelectualmente, cientificamente falando. Então, esses monges, esses seres, tinham acesso às informações ocultas do Egito, dos fenícios. Os romanos foram pegando e confiscando e roubando, literalmente, todos esses arcanos maiores de magia de cunho atlante. A herança atlante da magia da civilização atlante, que deixou um legado de informações sobre como atuar usando a força vril, na realidade. Esse conhecimento ele é atlante / hiperbóreo, né? Porque a base vem dos hiperbóreos, mas isso se difundiu em outras echelas de raças que viveram na Terra com corpos biológicos ou semi-biológicos. Então, o que gera esses corpos e a matéria no próprio universo como um todo é a música. As sequências de escalas musicais, elas podem favorecer uma manifestação ou uma destruição de cunho material na existência, a partir do momento que essa nota é tocada com a intenção e com o conhecimento de causa X e seguindo determinadas cadências e diapasões, determinadas escalas vão favorecer uma atuação profunda na nossa realidade em 3 e 4 dimensões. No entanto, a música, ela é a engrenagem fundamental da manifestação no mundo material. Com o conhecimento dela, da forma profunda da qual nós estamos tratando aqui, você vai poder realizar e atuar e constituir realidades na própria matéria, de acordo com seus desejos e conceitos. Então, o Diablo em Note foi proibido porque quando você toca esse intervalo aqui, Si e Fá, isso aqui provoca um ato altamente libidinoso e sexual. A igreja considerava que essa nota era muito profana, mas na verdade ela não é profana. Isso aqui é uma nota de extrema ascensão, isso aqui é abertura de portal, isso aqui é um intervalo de poder profundo, porque ele vai estar atuando na Kundalini da pessoa. E isso aqui é que faz subir a Kundalini. Esses intervalos abissais, eles trazem nele o mistério, né, o mistério atávico da nossa herança atlante, que é o Tantra
Atlante, ok? Então essa nota aqui ela abre muitos portais, assim como a escala também de tons inteiros como um todo. Ela abre vários portais, assim como a escala diminuta também. Mas o trítono em especial, ele é extremamente sexual e libertador. A liberdade mora aqui, nesses intervalos do trítono, ou intervalos de quarta aumentada, podemos dizer assim, contando a partir de graus, né? Então foi por isso que a Igreja Católica proibiu essa nota, porque ela sabia que se usasse, e o povo tivesse acesso a ouvir isso, ele ia abrir a Kundalini dele, ia abrir e ir até a cabeça e atuar no terceiro olho dele, no Ajna Chakra, e ele não seria facilmente manipulado. O medo teria mais dificuldade de se instaurar nesse cidadão que ouve esse tipo de música, que vem com esse tipo de harmonia, altamente sugestiva e altamente libertadora, altamente diabólica, altamente satânica. Esses intervalos, eles promovem o processo de contato com essas entidades, nas paralelas daqui. Evocação de energia. Na magia musical, o trítono pode ser usado para evocar energias e entidades, devido à sua natureza intensa evocativa. Então, como acabei de falar, ela pode evocar demônios, né? Ela pode evocar djinns, esse tipo de entidade que está para além do homem, que está para além do espírito de morto. Já entra no conceito de espíritos que não são espíritos, né? Ou são entidades, e que fazem parte de realidades das paralelas daqui, e que não necessariamente tenham sido encarnados na Terra, ou que tiveram uma experiência aqui. Prática da magia com diábolos em música. Para praticar uma dessas técnicas que eu proponho, é essa aqui, ó, preparação. Encontre um lugar tranquilo e escolha um instrumento musical que você se sinta confortável em tocar. Pode ser, normalmente a gente aconselha o teclado para poder você ter uma visão horizontal do que está acontecendo, tá? Porque isso também vai ajudar na memorização dessa melodia que você vai criar supostamente para você. Uma vez você criando uma melodia com 4 notas, como foi ensinado na aula anterior, você vai memorizar, essa melodia vai ficar naturalmente na tua cabeça. É igual quando a gente ouve uma música que a gente ouve na rua, e a gente entra, volta para casa, ela fica na nossa cabeça, entendeu? É nesse mesmo processo. Só que em vez de memorizar essa, você vai tentar memorizar a que você vai criar você mesmo no seu tecladinho. Então, você está no processo de querer tocar músicas com trítono, você quer entrar com contatos com essas entidades. Então, você vai fazer Fá, Si, Fá, Si. Uma ida e uma volta, como eu ensinei na outra aula. Sempre saindo da oitava 4, 5, né? Sempre saindo da oitava 5. Que é a mais próxima da tessitura da nossa compreensão humana. Fá, Si, Fá, Si. Aí você tenta fazer aqui. Pronto, fez 3 vezes, já fecha o olho, já imprime na cabeça isso aí. Só fica imaginando ela, já não canta mais. Aí ela fica na sua cabeça. Tá, fica isso. E isso daí, nessa, você vai fazer toda a meditação pensando nessa melodia como referência emocional na sua mente, tá? E você não vai esquecer, ela vai ficar mesmo na sua cabeça, pode ter certeza. Identifique as notas que formam um trítono, por exemplo, Fá, Si, e pratique-las juntas e separadamente. Exploração emocional. Toque o trítono repetidamente e observe as emoções que surgem. Permita-se sentir a tensão e a liberação enquanto toca. Visualização e intenção. Enquanto toca o trítono, visualize a energia ou entidade que deseja evocar. Use a música para intensificar sua visualização e intenção. Técnicas de magia e divinação. Visão remota. Use o trítono para entrar em estado mediativo profundo e visualizar um alvo distante. Então, quando você ouvir esse som, você imagina esse processo extremamente profundo e visualizar um alvo distante, seja ele qual for o seu alvo, seu objetivo, no seu ritual. Tá?
E usando sempre a questão de um momento de tentar vir pela sua própria mente, pela memória da melodia, vai vir uma visão remota. Não tem como não vir. Vai vir alguma coisa que vai te revelar em cima daquela pergunta, daquele acesso que você quer ter. Insistindo na melodia, usando o trítono para entrar nesse estado meditativo, quer dizer, você começa a meditar sem fazer som nenhum, só ouvindo aquele arpejo que você fez ainda há pouco, com a sua própria voz, ouvindo isso aí. E você fica nisso e vai fazer meditação imaginando isso. Imagina bole tibetanos, imagina harpas, imagina o instrumento que você quiser. Tudo dentro da sua mente. Oráculos. Prática. Toque o trítono suavemente enquanto consulta cartas do tarô. Quer dizer, toque o trítono suavemente, ou você grava e deixa ele soando, com a sua voz ou com o instrumento que você queira, ou você deixa ele tocando dentro da sua mente, sem necessariamente ouvi-lo. Você está jogando aqui o tarô para o cliente, mas você está ouvindo essa melodia dentro de você. Você vai ver que vai alterar completamente o seu trabalho adivinhatório. Você vai ter acesso a coisas muito profundas, você vai ter insights, e mesmo você vai sentir presenças perto de você, né? No nível de aproximação mesmo, tá? Arrepios, formigamentos na mão e tudo mais, ok? Bola de cristal, também uma ótima ferramenta, porque a visualização ou em bola de cristal ou numa bacia com água, com seus pés dentro, isso também é um ótimo oráculo. Todas essas formas são técnicas, você fica olhando fixamente para qualquer cristal, mesmo um cristal pequeno, se você parar e ficar olhando fixo nele, ou num espelho, né, você vai entrar em estado alterado de consciência. E com uma melodia específica e a mente conectada com esse ponto fixo, você vai ter uma visão remota. Você vai acessar, você vai sair do seu corpo, você vai poder fazer viagens astrais de níveis inimagináveis. O tarô, o búzios, todas essas ferramentas são ferramentas que podem ser usadas com o conceito que nós propomos aqui. Se você tem o hábito já de usar o tarô, por exemplo, e você quer usar o estado de transe gnóstico, Tutsa, que é isso que nós propomos aqui, tem que estar imaginando uma melodia pelo fundo o tempo todo que você está jogando. Ou você deixar um fundo baixo, bem baixo, uma música lá. Ou faz um Merkaba comigo. E você pede um Merkaba setorizado. Eu quero um Merkaba só de trítono. Eu quero entrar em contato com o meu diabo padroeiro, com o meu santo, entendeu? Meu demônio padroeiro, enfim, com o meu duplo, com o homem negro do sabá, seja lá o que tipo de conexão você queira. Você me pede um Merkaba musical, eu componho para você através da sua data de nascimento ou da data de nascimento do evento que você quer efetuar ou realizar. E aí eu crio a música para você e você tem acesso a essas escalas de temporais e vibratórias e extratemporais. Porque a música, com esses intervalos e com esse conceito, ela alcança paralelos daqui, que não são necessariamente da nossa realidade de espaço-tempo, tá? Incorporar o trítono em suas práticas diárias pode trazer benefícios contínuos para a mente, para o corpo e para o espírito. Meditar, rituais de intenção. Crie rituais específicos usando o trítono para manifestar desejos e intenções. Tá? Isso aqui é muito importante. Crie o teu próprio ritual. Crie tua própria música. Não necessariamente precisa ser músico para criar isso. Do jeito que eu estou te mostrando aqui, é apenas usando os números e as proporções que a gente propõe. E você ouve depois no que dá. A ideia não é que você faça algo que seja melódico e bonito. A ideia é que você toque as proporções, sinta o que ela provoca em você e a partir daí você começa a abstrair. Essa é a técnica do método Tutsi. A própria matemática mesmo dos arcanos vai te entregar, tanto da área da cabala, quanto na área da numerologia, quanto na área do tarô, quanto na área de qualquer tipo de conexão oracular ou ritualística ou de cunho devocional. Tanto faz. O conceito de diabolos em música ou diabo na música tem suas raízes na Idade Média. Este termo foi usado pelos teóricos musicais para descrever o intervalo do trítono, que abrange 3 tons inteiros e cria uma sonoridade extremamente dissonante e instável. Evolução do termo. Na Europa medieval, o trítono era considerado tão dissonante que foi evitado na música sacra e chamado de diabólico. O medo do trítono
era em parte devido à crença de que ele poderia evocar forças malignas, ou seja, um ser simbólico, desequilibrado ou profundamente diabólico. Período medieval. Durante o período medieval, a música estava fortemente ligada à igreja, e qualquer som que parecesse desarmonioso ou perturbador era evitado. Os monges que estudavam música acreditavam que certos intervalos, como o trítono, poderiam desestabilizar a harmonia espiritual que buscavam nas suas composições. Quer dizer, as composições desses monges, ela tinha uma intenção X para atrair fiéis. Só que eles sabiam as músicas e as notas, os intervalos que libertam as pessoas. E eram esses que eles proibiam, que falavam que era coisa do diabo. Justamente porque eles libertam, são intervalos libertadores. A música jazz, a música blues, o clássico contemporâneo, o minimalismo, tudo que implica notas que são abissais de cunhos simétricos, como o trítono, tons inteiros e diminutos e tudo mais, são tipos de música de profundidade de ação, na realidade, muito grande. Tanto é que a mídia não divulga nas rádios músicas desse tipo de quilate, porque eles sabem que isso daí pode provocar na massa uma alteração no estado consciencial delas. Então era isso que a igreja e os monges que dirigiam esse processo musical do próprio clero sabiam o que era para ser aceito, o que era para ser proibido e o que era para ser liberado. Intervalo do trítono. O trítono é formado ao tocar duas notas que estão a 3 tons inteiros de distância. Exemplos comuns incluem Fá, Si ou Dó e Fá sustenido. Sons e tensão. A característica principal do trítono é sua capacidade de criar uma grande tensão auditiva. Não só auditiva, tá, gente? Ela cria tensão vibratória no corpo também e na própria natureza como um todo. O intervalo musical ele não atinge só os nossos ouvidos, isso a gente já vem falando. E tem músicas que acontecem que não são necessariamente auditíveis para o ouvido humano. Tá? Em níveis quânticos acontece música o tempo todo, em níveis cósmicos também. Só que o espectro do ouvido humano não alcança, mas o corpo do homem sente, devido à quantidade de água e à quantidade de íons negativos que existem no nosso corpo. Ressurgimento. Com o passar do tempo, especialmente a partir do período barroco, o trítono começou a ser incorporado na música de maneira mais proeminente. Compositores como Bach, Beethoven, Wagner, Mozart utilizavam o trítono para criar momentos de grande tensão e drama em suas óperas e obras. Música contemporânea. Na música moderna, especialmente no jazz, no rock, no heavy metal, o trítono é frequentemente usado para criar uma sonoridade forte e marcante. Bandas de rock metal como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, entre outras, fizeram uso extensivo do trítono, contribuindo para sua associação com o mal. Significado espiritual e emocional. Simbolismo. O trítono simboliza o desequilíbrio, tensão e a transição entre o bem e o mal. Ele pode ser visto como um meio de explorar os aspectos mais sombrios da psique humana e as energias mais intensas e desafiadoras. Quer dizer que o trítono tem esse poder profundo, né, de criar essas provocações na mente humana e na psique como um todo. O uso na magia. Em práticas mágicas e esotéricas com S, o trítono pode ser utilizado para evocar emoções profundas ou entidades extremamente intensas e densas, de outras paralelas daqui. Energias ocultas, conectar-se com aspectos do subconsciente humano. Sua dissonância natural pode ser transformadora, ajudando a liberar bloqueios emocionais e facilitando a transmutação espiritual em diversos aspectos. A aplicação prática na magia musical. Meditação com trítono. Prática. Tocar o trítono repetidamente em um instrumento musical durante a meditação. Ou
Encontrar uma música que tenha repetição de várias escalas em trítono, isoladamente, e você concentrar-se na tensão criada e permita que ela traga à tona emoções e pensamentos ocultos. Então você vai deixar fluir da sua própria mente os teus pensamentos mais abissais. E é eles que vão revelar para você aonde está o processo e para que caminho deve ser tomada as tuas decisões. Não as decisões desses pensamentos que te vêm à cabeça, mas as decisões da qual você quer que tome agora a direção da tua mente. Pois estamos tratando aqui da magia mental, uma das mais poderosas, e é a mais poderosa que tem, porque tudo está no ponto do observador. É o observador que decide. O primeiro princípio hermético é o mental. Tudo é mental. Tudo é som. Rituais de evocação. Prática. Incorporar o trítono em rituais de evocação para aumentar a intensidade energética. Pode ser tocado no início do ritual para abrir um portal e no final para fechar. Então, a característica do trítono na magia musical é essa. Ele abre o trabalho e ele fecha. Nos meus shows ritualísticos eu uso assim. Quando eu quero abrir um portal, usando em shows específicos para essa intenção, eu abro o portal como intervalo de trítono e eu fecho com ele o show, tá? Objetivo: intensificar a conexão com entidades ou energias específicas. Transmutação emocional. Prática: usar o trítono em composições e improvisações musicais destinadas a transformar sentimentos de medo, raiva ou tristeza em emoções mais equilibradas e harmoniosas. Quer dizer que o trítono também tem esse poder de virar a página, tá? De você criar poder, você fica empoderado. O Wagner usava muito o trítono, que o trítono ele vai provocar um processo de tensão para depois ir para a instauração do poder absoluto, que é o maior com quarta sustenida. Objetivo: utilizar a dissonância como um catalisador para a cura emocional e transmutação e transformação do seu próprio eu. E aí você altera a matéria. Uma vez mudando tua mente, uma vez mudando teu campo de emoção, uma vez estando empoderado do teu próprio ego, no sentido mais luminoso da coisa mais diabólica mesmo, o ego, aquele ego que não é o ego do homem que é perdedor, que é fracassado, e sim o ego daquele que tem sede de poder sobre si mesmo. Essa ação, ela vai favorecer essa conexão profunda com o teu duplo. E aí o teu duplo passa a atuar diretamente na tua vida do dia a dia. E os resultados são incomensuráveis. Conclusão: o Diabolos em Música é uma ferramenta poderosa, tanto na música quanto na magia. Sua capacidade de criar e resolver tensões oferece um meio de explorar e transformar emoções profundas em energias espirituais. Quando nós falamos aqui de energias espirituais, são campos de realidade. São campos dentro do som, porque para mim o espírito é som. Spirit no Tutsa, o S do Tutsa é o spirit, que é som também. Que para mim o som é que é o espírito. O espírito é um tipo de vibração sonora que não é alcançado nos hertz humanos. São outras frequências, mas são sonoras. Pois luz é som. Isso a ciência já nos mostra isso, tá? A luz é som, é vibração sonora. E vice-versa. Compreender e usar o trítono de maneira intencional pode enriquecer sua prática musical e mágica, proporcionando novas dimensões de expressão e introspecção. Propriedades emocionais e espirituais do trítono. Tensão e liberação. O trítono é uma construção. O trítono é uma das construções musicais mais poderosas quando se trata de criar tensão. Esta tensão é parte integrante do seu impacto emocional e espiritual. Sensação de incompletude. Quando ouvimos um trítono, sentimos que algo está fora do lugar ou incompleto. Isso pode refletir emoções de ansiedade, incertezas, curiosidades. Resolução.
Após a tensão gerada pelo trítono, a resolução para o intervalo mais consonante, como uma quarta ou uma quinta, pode ser extremamente satisfatório após esse período de tensão que o trítono cria. Então você joga o trítono, cria a tensão, e aí você resolve depois num dó maior, por exemplo. Eu crio a tensão, ó, olha o efeito. Na hora que entra o dó maior dá aquela resolução, aquele alívio, né? O poder extremamente satisfatório, criando um senso de liberação emocional quando é resolvido. Essa dinâmica de tensão e resolução é o que dá ao trítono seu poder transformador. Exploração do desconhecido. O trítono pode ser uma porta de entrada para explorar emoções profundas e aspectos desconhecidos da psique humana. Introdução. A dissonância do trítono pode evocar introspecção e trazer à tona sentimentos e pensamentos que estão escondidos no nosso subconsciente. Ele pode funcionar como um espelho que reflete os aspectos mais sombrios e complexos das nossas emoções. Facilitação da transformação. Por ser uma ferramenta poderosa para mexer com a psique, o trítono pode ser usado para facilitar a transformação emocional e espiritual, ajudando-nos a confrontar e superar medos e bloqueios internos. Evocação de energias. Na prática mágica, o trítono pode ser usado para evocar energias e entidades devido à sua natureza intensa e evocativa. Foco da intenção. Quando usado em rituais, o trítono pode ajudar a focar a intenção do praticante ou do sacerdote. A energia gerada pela tensão do trítono pode ser direcionada para evocar entidades ou energias específicas. Amplificação do ritual. A dissonância natural do trítono pode amplificar a energia do ritual, tornando as invocações e evocações mais potentes. Ele age como um catalisador, intensificando a conexão entre o praticante e as forças que ele deseja conjurar. Aplicações práticas na magia musical. Vamos explorar algumas práticas específicas onde o trítono pode ser utilizado para trabalhar com essas propriedades emocionais e espirituais. Na meditação com o trítono. Toque o trítono repetidamente em um instrumento musical, como o piano ou uma guitarra, ou um instrumento como a voz, por exemplo. Concentre-se na tensão criada e permita que ela traga à tona emoções e pensamentos ocultos. Objetivo: utilizar a tensão para acessar e liberar bloqueios emocionais ou espirituais, promovendo uma limpeza interna profunda. Rituais de evocação. Prática: incorporar o trítono em rituais de evocação para aumentar a intensidade energética. Pode ser tocado no início do ritual para abrir um portal ou no final para fechar, como eu falei ainda há pouco, né? Transmutação emocional. Usar o trítono em composições ou improvisações, por exemplo, musicais destinadas a transformar sentimentos de medo, raiva, tristeza e emoções com cunhos mais brilhantes e traz em si energias e notas equilibradas e harmoniosas. Junto com esses harmônicos que o trítono provoca numa composição, com essas intenções, né, de transformar sentimentos de medo, raiva, tristeza e emoções em coisas mais equilibradas e harmoniosas, é um desafio para o trítono. Não é indo no que está belo que vai fazer você sair dessa situação. É lá onde está o nigredo que tem que ir. O nigredo é onde está o denso, o podre. É dele que emerge a flor de lótus. Okay? Então o trítono ele faz isso. Ele cria um ponto de tensão tão grande na música que ela vai provocar uma hora um alívio absoluto na hora que resolver. Tá? Então esse toque para os grandes compositores que usam isso, desde os tempos remotos.
Exploração de sonhos e visões. Toque o trítono enquanto se prepara para práticas de sonhos lúcidos e visões. Isso é muito bom também. Deixe a música criar uma base para sua viagem oníricas e visuais. Facilita o acesso a estados alterados de consciência e aprofundar as explorações espirituais através de sonhos e visões. Tá? Essa prática é muito boa para isso. Visão remota, usando sonho e visões. Tá? Isso é uma técnica também. Antes de dormir, você usa o trítono, faz uns cantos com o trítono, ou ouve no seu teclado o trítono, memoriza essas notas e vai dormir. E já vai dormir com a intenção de sair do corpo para ir fazer tal coisa. Eu duvido que você não vai ter um resultado nisso aí, com a insistência, claro. Tem que insistir muito. Reflexão. Faça sempre um diário musical. Mantenha um diário onde você registre suas experiências com o trítono, incluindo as emoções e insights que surgem durante as práticas. Análise de padrões. Observe padrões nos seus registros para identificar como o trítono afeta suas emoções e estados espirituais ao longo do tempo. Quer dizer, com a prática você vai analisando essas progressões nas suas próprias emoções. E aí você vai começar a realizar a alquimia mental, a alquimia profunda, né? Que é o passo do mago, né? Atuar em si mesmo. Conclusão. O trítono, com sua poderosa capacidade de criar tensão e dissonância, oferece um vasto potencial para explorar para exploração emocional e espiritual. Quando usado de maneira consciente e intencional, ele pode ser uma ferramenta transformadora para a meditação, para rituais de evocação, rituais de transmutação e rituais de manifestação plasmáticas. Sua capacidade de evocar e amplificar energia faz dele um aliado valioso na prática da magia musical. Magia com Diabolos in Note. Antes de iniciar a prática com trítono, é importante preparar-se adequadamente para maximizar os efeitos emocionais e espirituais. O ambiente. Crie um ambiente tranquilo e sem distrações. Este pode ser um espaço sagrado, onde você costuma meditar ou ritualizar. Realizar seus rituais, né? Instrumento. Escolha um instrumento musical com o qual você se sinta confortável. Piano, guitarra, a sua própria voz, né? Softwares de música e por aí vai. Podem ser eficazes, sempre. Intenção. Defina claramente sua intenção antes de iniciar. Seja para meditação, transmutação emocional ou evocação. Ter uma intenção clara ajudará a focar a prática. Criação do trítono. Identificação das notas. Determine as notas que formam o intervalo do trítono. Exemplo comuns são Fá, Si, Dó, Fá sustenido. Né? Então, essa distância de 2 tons inteiros é o que vai caracterizar a distância do trítono. E é isso que vai provocar essa sensação. Ó. Por exemplo, vou fazer o que ele está dizendo aqui. Né? Fá, Si, Dó, Fá sustenido. Então, já tenho um ciclo de 2 trítonos em 2 tonalidades diferentes. Uma na tonalidade de Fá e outra na tonalidade de Dó. Ó. Dó, Fá sustenido, Dó, Si, Fá. Olha que interessante. Então já chama para alguma coisa, né, misteriosa. Prática. Pratique tocar essas notas juntas e separadas. Então, juntas é assim. De 2 em 2 ou de 3 em 3, se você tiver a técnica para fazer isso. Né? No caso, 3 seria isso aqui. Ó. Olha só que cluster que dá isso aqui. Aí você pode fazer isso aqui. Ó. Olha que tipo de tensão. Muito forte. Exploração emocional. Toque o trítono. Comece tocando o trítono repetidamente, deixe as notas soarem e crie uma ligação com tensão gerada. Você gera essa ligação e a partir daí você começa a mexer com essa alquimia
de ver a coisa acontecer e observar as suas emoções, o que você sente no corpo. Foco na emoção. Concentre-se nas emoções que surgem enquanto você toca. Permita-se sentir a tensão e a liberação e à medida que as notas se desenrolam. Respiração consciente. Respire profundamente enquanto toca, ajudando a integrar a experiência emocional com o corpo físico. Visualização intencional. Concentração. Feche os olhos e continue tocando o trítono. Concentre-se na visualização de sua intenção ou desejo. Imagens mentais. Imagine claramente o que você deseja manifestar. Use todos os sentidos para tornar a visualização vívida. Conexão com a música. Deixe que a música guie suas emoções e intensifique suas imagens mentais. Sinta a ligação entre a tensão da música e a energia da sua intenção dentro da sua mente. Técnicas de magia. Adivinação com trítono. Visão remota. Prática. Use o trítono para entrar em estado meditativo profundo. Visualize o alvo de sua visão remota com clareza. Objetivo: obter informações sobre um alvo distante, usando a tensão do trítono para intensificar o foco. Oráculos. Prática. Toque o trítono suavemente enquanto consulta cartas do tarô, runas ou outro tipo de oráculos. As runas também são muito, muito poderosas para essa conexão. Eu acredito que é um dos oráculos dos mais poderosos que tem, magia de poder, e ele respeita muito a vibração, porque aqueles símbolos que estão lá são como os símbolos da simática, são notas musicais daquilo ali. A vibração, na época dos hiperbóreos, era categorizada com aquelas imagens das runas, ok? A tecnologia hiperbórea é muito poderosa, as runas. Permita que a música ajude a conectar-se com as energias divinatórias desses oráculos. Objetivo: facilitar a interpretação e conexão com o oráculo escolhido. Bola de cristal ou panelas com água e você coloca os pés dentro e fica olhando para aquela água ali. São técnicas de visualização muito intensas. E a bola de cristal, claro. Coloque a música com trítonos ao fundo enquanto se concentra na bola de cristal. Deixe as imagens emergirem naturalmente e emergem naturalmente. Você começa a ver um monte de coisa. Já fiz várias vezes essa experiência e é muito interessante. Em diversas circunstâncias também, né? E para diversos objetivos, claro. Utilizar o trítono para aprofundar a conexão com a claridade das visões na bola de cristal. No tarô. Esse aqui a gente já falou, você ouve, vai tirando as cartas e tal. Nos búzios também você pode usar. Na evocação e invocação. Prática. Use os trítonos durante rituais de evocação e invocação. Toque o trítono no início do ritual para abrir um portal e no final para fechar. Então, a partir do momento que você faz o chamado da entidade que você quer evocar, ou do daimon, seja lá como for, você usa o trítono, uma vez você tem essa presença, pelo som já está chamando, você já está intencionando, já está chamando. Quando você vai recitar o grimório, a coisa vai ser muito forte. Então, há necessidade de você também dosar isso aí. Intensificar a conexão com entidades ou energias específicas, amplificando a energia do ritual. Diário da música, da mesma forma. Anote tudo, faça todas as suas anotações. Analise, observe os padrões dos seus registros para identificar como o trítono afeta as tuas emoções e os estados espirituais ou ao longo do próprio processo com a própria entidade evocada. Tá? Conclusão. A prática da magia com o trítono ou diabolos em música oferece uma poderosa ferramenta para explorar e transformar emoções, conexões em estados espirituais profundos. Também serve como portal para ter acesso às paralelas daqui direto, através de viagens astrais. Quer dizer que você usa o trítono, você fecha o olho, você já passa para o outro lado, sai do corpo, vai lá onde você quer, vê sua mãe na cozinha, volta para o quarto, vai para a casa do vizinho, vê que o vizinho... Exatamente isso é possível com o trítono. Diretamente, é muito mais rápido. E não precisa ser o dom de treinar como médio, a maioria dos médios fazem, ou que já vem com isso desde criança. Independente de você nunca ter tido essa experiência. Se você insistir e fizer os exercícios, você vai ter os resultados.
Técnicas de magia e de adivinação, né? A visão remota é uma, né? A própria técnica do oráculo, de todos os tipos de oráculos, é outro. O ambiente, a bola de cristal funciona muito bem, porque ela favorece. O cristal ele entra em sintonia com a música de uma forma muito rápida. É como se fosse como a água, por exemplo. É quântico o processo. Tocou a nota aqui, vibrou ela, vibrou o trítono. As moléculas da água já respeitam essa tensão aqui, ó. Já está acontecendo um mistério, né? Então é isso, gente. Essa aula aqui deu para a gente esclarecer como é que funciona essa questão de lidar com o som do trítono e a importância disso para quem quer mexer com esse tipo de energia, tá? É muito importante também criar uma espécie de um espaço, um altar, para que você possa realizar as suas meditações, os teus rituais. Se você já tem, usa o mesmo, não muda nada, com os mesmos santos, os mesmos tipos de entidade. Mas para quem não tem, para quem é músico, que não tem esse tipo de acesso, criar um altar é muito bom, porque cria um campo magnético poderoso com os teus próprios rituais, tá? Então a gente fica por aqui, gente. A aula de número 10 foi sobre esse assunto. A próxima aula nós vamos tratar da questão dos sigilos mágicos. Paz profunda a todos.